Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao nosso curso de teologia. Eu quero só explicar, de uma forma muito breve, como que nós faremos, tá bom? De que jeito nós faremos. E os queridos que estão também em casa, assistindo online. Nós temos uma sequência de estudos, tá? São 6 estudos, nós vamos ter que fazer em 5 semanas, mas nós vamos dar um jeito. Mas são 6 estudos. O estudo, ele é apostilado. Então, essa apostila aqui você vai receber, ela é de graça, tá? Não tem custo algum. Para todos os que forem fazer o curso, é muito bonita a apostila. O pastor Adriano que fez essa capa, que ficou super legal. E ele vai ser um livro, praticamente, uma apostila de pesquisa. Tem muitos textos bíblicos aqui. Muitos textos bíblicos. Então, tudo que eu falar aqui, tudo está na apostila. Então, não há necessidade de você anotar, tá? Não há necessidade de você trazer caderno, não há necessidade de você trazer a Bíblia para ficar procurando, porque nós vamos projetar os textos todos aqui. Na hora que nós estivermos passando o curso online, ele vai estar projetado aqui na tela também. Então, você não precisa. Aí depois, na sua casa, lógico, com a Bíblia, aí você pode estudar mais profundamente. Mas vamos dar um exemplo. Tem lições aqui que, sem exagero algum, tem uma lição aqui que tem mais de 70 textos bíblicos. Então, eu não vou passar todos aqui. Então, eu vou passar a visão global e depois na sua casa você pode depois pesquisar e aprofundar e ter um material de consulta. Então, essa apostila aqui, eu creio que vai ser muito bacana você guardá-la e você tê-la, tá bom? Para os irmãos que estão online, nós vamos mandar o arquivo em PDF, tá joia? Então, você pode ter a apostila toda em PDF. Então, tudo que nós falarmos aqui está aqui, tá? Então, você não precisa ficar preocupado com anotar. Eu vou entregar essa apostila no último dia do curso, para você não ficar na tentação de ficar olhando para a apostila e não prestar atenção em mim. Então, aí você vai prestar atenção na aula. Então, toda a aula está aqui, e aqui tem muito mais coisas do que a aula, para você depois pesquisar. Então, no último dia, você vai ganhar essa apostila, tá bom? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que perseverar até o fim ganhará a apostila também. Tá bom? Então, aí fica aí para você a dica. Vale a pena. Esse curso de teologia, ele é o básico. Tipo assim, sabe aquela coisa gostosa e básica e que sustenta? Este é o curso de teologia nosso. Ele não é um curso avançado. Então, alguns queridos que vieram de outras denominações vão vir aqui e vão falar: puxa, mas isso é básico. É básico. É porque nós estamos aqui querendo trazer algo que é alicerce. Alicerce. Para aquelas pessoas que estão chegando agora na igreja, para entenderem como que a igreja presbiteriana é. E o que a igreja presbiteriana faz, como ela funciona. Então, o que nós vamos fazer aqui? Só estudar a Bíblia. Toda a doutrina da igreja presbiteriana está na Bíblia. Aí, aqueles irmãos que vieram de outras denominações, que já estão há muitos anos em outras denominações, vão conseguir perceber algumas diferenças de outras denominações. Então, nós vamos entrar em alguns assuntos tais como batismo infantil, tipo de batismo, a questão de culto de libertação, dons de línguas, os dons de uma forma geral. Então, a partir daí, nós vamos estar sanando as dúvidas, tá? Então, eu quero muito que você seja muito edificado com esse tempo, seja muito, tenha um crescimento espiritual muito grande. Essa é a minha oração, essa é a minha ideia, tá bom? Um estudo é sequência do outro. Se você não puder vir por algum motivo, peça online, tá? Vamos supor, hoje você está aqui.
a semana que vem você não pode vir, por algum motivo, você procure assistir online antes de assistir o terceiro estudo, porque um é sequência do outro, tá certo? Então nós vamos hoje dar uma introdução, nós vamos falar como surgiu a igreja presbiteriana, nós vamos dar uma ideia histórica da igreja presbiteriana, e hoje eu vou falar muito sobre história da igreja, tá? Como que surgiu, e principalmente qual é a maior diferença da igreja católica da igreja presbiteriana. Há muitas pessoas que têm muitas dúvidas a respeito disto. Então, qual é a maior diferença? As pessoas dizem, mas a igreja presbiteriana surgiu depois, a igreja católica surgiu primeiro. Então, isso é que você vai entender hoje. Tá? Aí, a semana que vem, nós vamos entrar praticamente no assunto de teologia. Então, vamos estudar sobre a doutrina da Trindade. Muitas pessoas têm dúvida, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que Jesus fez, como que Ele fez, a questão da obra de Cristo, a salvação de Cristo, enfim. Eu tenho certeza absoluta, que se você não faltar em nenhum curso, e se você não puder vir assistir online, eu tenho certeza absoluta que no final você vai ter uma visão muito clara e muito ampla da palavra de Deus, tá? Da Bíblia. Então, se nós pensarmos sobre teologia, é um nome grego, theos, Deus, logia, estudo de Deus, geo, terra, logia, estudo da terra, geologia, tá? Então, logia significa estudo, teologia, estudo de Deus. Agora, eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Qual que é o maior problema nosso, muitas vezes, em ler a Bíblia? Eu, muitas vezes, no começo, tinha dificuldade demais de compreender a Bíblia. Então, eu quero que você tente imaginar, eu vou fazer uma analogia aqui, só para você ter uma ideia do que eu vou tratar nessas 5, 6 semanas aqui. Tá? Eu quero que você tente imaginar uma peça de quebra-cabeça, tá bom? Então imagina essa peça de quebra-cabeça. É mais ou menos você pegar um texto bíblico separado. Você pegar um texto bíblico lá de Ezequiel, por exemplo, de Obadias, Amós, pegar um texto e ler. A maioria das pessoas quando fazem isto, a maioria quando faz isso, não entende nada. Por quê? É uma pedrinha de um quebra-cabeça. Então, quando nós pensamos num quebra-cabeça, e eu quero que você tente imaginar essa ideia, para nós montarmos o quebra-cabeça, precisamos ter uma visão global, uma visão geral do que vai ser montado. Vamos supor, eu pego uma imagem, esta imagem desse castelo. Aí, conforme eu pego a imagem e tenho a ideia de qual é a imagem, eu vou saber as peças onde colocá-las. A partir daí vai ficando muito mais fácil eu montar o quebra-cabeça tendo a imagem global, a imagem do que eu estou montando. A minha ideia neste curso é passar para você a imagem global da mensagem bíblica. Para você saber a diferença do Antigo Testamento, do Novo Testamento, principalmente hermenêutica na questão de interpretação bíblica, de você saber o texto que está aqui, ele tem uma peça que está grudada no outro, que faz uma história. Então, se você perceber a mensagem bíblica, e essa que é a ideia dessas semanas que vamos passar aqui estudando, você vai ter uma visão global da Bíblia. Então, ela vai ficar muito mais fácil de ser compreendida. Quando eu estiver aqui e falar assim, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, você vai saber, dentro do contexto, onde está qualquer mensagem, o que foi feito. Então, essa que é a ideia. Então, a partir daqui, dessa visão global, eu vou dar dicas para você de como ler a Bíblia, de como pegar o texto bíblico, interpretar o texto bíblico, de como você pode crescer
Porque eu descobri uma coisa fantástica, tá? Melhor do que ler a Bíblia é você ler a Bíblia e entendê-la. Porque tem muita gente que lê a Bíblia e não entende. Então é para isso que serve a igreja. A igreja serve para nós estudarmos e entendermos. Tá certo? Então esta que é a ideia do curso. Então quero que você preste muita atenção dentro disso que nós vamos estudar, do quebra-cabeça, enfim. Vamos pegar a história da igreja. A igreja de Jesus, a semana que vem, vou falar a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá? Semana que vem vocês vão começar a entender muito sobre isto. Principalmente quando as pessoas pegam o Antigo Testamento e falam, nossa, Deus é muito diferente do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então você vai entender o porquê. Então, você vai entender tudo praticamente, o básico pelo menos, de como interpretar a Bíblia. Tá bom? Mas nós vamos pegar hoje a história da igreja. A igreja, ela começou, a palavra igreja significa no grego, eu vou citar muito grego aqui. Por quê? Porque a língua original do Novo Testamento é o grego. A língua original do Antigo Testamento é o hebraico. Tem algumas partes em aramaico, mas a maior parte é em hebraico. Então, Antigo Testamento, a língua original, hebraico. Novo Testamento, a língua original, grego. Então, nós vamos sempre falar isso aqui, tá bom? Então, quando começou o Novo Testamento, a palavra igreja significa eclesia. Vem de eclesiástico, separados. O que Deus fez? Separou uma família. A ideia de Deus, nós vamos ver isso com mais calma depois. Separar um povo para si. No Antigo Testamento trabalhou com um povo chamado Israel. No Novo Testamento trabalhou com um povo chamado igreja. Então a palavra igreja significa aqueles que estão separados. Não tem nada a ver com templo, tá? A gente coloca aqui igreja porque é o lugar onde nós nos reunimos, mas igreja mesmo significa aquelas pessoas que estão separadas. Aquelas pessoas que estão como família. A ideia de Deus sempre foi essa, formar uma família. A igreja, ela começou quando Jesus veio ao mundo. Ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra. Depois ele foi assunto aos céus. E ele disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que desça sobre vocês o poder do Espírito Santo. Então, havia uma festa dos judeus 50 dias depois da Páscoa, chamada Pentecostes. Penta 5, Pentecostes. Então, todas as pessoas judias, judeus, vinham de todos os lugares para Jerusalém, para a festa do Pentecostes. E naquele dia começou a igreja do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado. E a ideia principal daquele dia foi dizer o seguinte: a salvação, o evangelho, não é para o povo de Israel, mas é para todo o mundo. Esta é a explicação da manifestação de línguas. Eu quero que você preste muita atenção nisto. Aquilo que eles falaram em Atos 2, não é o dom de línguas de Coríntios 12 e 14. Não é. Lá é línguas estranhas. Aqui, línguas conhecidas. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho e as pessoas que estavam ali ouviam na sua própria língua materna. Os macedônios, os egípcios, conforme você depois pode ler lá em Atos 2. Então, o evangelho foi anunciado na língua materna de cada povo. Todo mundo falava o grego. Mas cada povo falava uma língua. Então, a ideia principal ali era justamente esta: o evangelho não é só para Israel. O evangelho é para todo mundo. Então, Deus começou a trabalhar essa ideia. É tipo uma quebra de paradigma, sabe? Era só o judeu que era o povo de Deus. A partir dali,
mundo todo começou a ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que houve o evangelho sendo pregado na língua de vários povos. Até Deus agir na vida de um homem chamado Paulo, um perseguidor da igreja, que foi o maior apóstolo, e ele se tornou o apóstolo dos gentios. O que são os gentios? Ou quem são os gentios? Os não-judeus. E ele começou a pregar o evangelho praticamente para todo o reino conhecido, que era o Império Romano. Agora, olha só que coisa fantástica, como que Deus é maravilhoso, né? Tudo favorecia o crescimento do evangelho. Nunca o mundo teve em paz. Nenhuma época da história teve paz como na época do Império Romano. Todas as épocas tiveram muitas guerras. Na época do Império Romano não tinha guerra. As estradas eram extremamente organizadas. Lembra daquele ditado, toda estrada leva a Roma? Veio dessa época, porque era muito organizado o Império. Não havia dificuldade de andar. Por causa de Alexandre o Grande, que viveu cerca de 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele conquistou todo o império com a língua grega, que era a sua língua. Então, todo o Império Romano, a língua de Roma era latim, mas todo o Império Romano falava o grego. Então, havia uma facilidade muito grande de comunicação. Nunca na história teve isto. Então, o Evangelho começou a crescer, porque as pessoas entendiam, não era uma língua de Israel, mas era uma língua comum, chamada koiné, uma língua comum. Todas as pessoas falavam o grego. E a partir daí o Evangelho começou a crescer. E as pessoas começaram a ver o poder de Deus, começaram a ver as perseguições contra os cristãos. Paulo, na época de Nero, foi decapitado. Pedro, na época de Nero, no ano 64 depois de Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma. O último apóstolo foi João, que morreu na época do rei Dominiciano, no ano 96, quando ele escreveu o Apocalipse. Mas houve uma perseguição muito grande contra a igreja, com diversos imperadores. Só que acontecia uma coisa interessante. Quanto mais a igreja era perseguida, mais crescia. As pessoas começaram a pensar o seguinte: se eles têm coragem de morrer pela fé deles, é porque é uma fé verdadeira. E ao invés das pessoas terem medo, aquilo atraía-as. Então começou a acontecer uma coisa interessantíssima, e eu quero que você preste atenção nisso aqui. Do começo da igreja, do Pentecostes ali, até o ano 300, a igreja ela sempre teve as suas oscilações de alguns imperadores que eram piores do que outros, mas sempre haviam as suas perseguições. Sempre. Aí a igreja começou, preste atenção, havia o Coliseu, havia os lugares onde os cristãos eram mortos. Nero uma vez colocou cristãos nos postes de Roma, colocou piche sobre eles e queimou-os e passeava de carruagem enquanto eles gritavam de dores. Enquanto essas pessoas gritavam de dores, eram comidas por leões, eles adoravam a Deus e abençoavam o povo que estava rindo deles. Enquanto essas pessoas eram comidas por leões e mortas por gladiadores, eles louvavam a Deus e agradeciam. Então, conforme o povo começou a olhar aquilo, o povo começou a falar: eles são diferentes. Eles são diferentes. E a igreja começou a se reunir, não tinha templo, era proibido até reunir em casas. Eles começaram a ter um código secreto. Então eu quero que você preste atenção nisso aqui. Aqui surgiu o símbolo do cristianismo. As pessoas que... A nossa igreja tem na logomarca dela o peixe.
Aqui é o símbolo do cristianismo, um peixe. A palavra peixe em grego é ictus, tá? O TH, ele tem o som daquele F com T do inglês, sabe? Então, ictus. Então, se você pegar ictiologia, o estudo do peixe, ictiólogo, aquele que estuda peixe. Então, nossa língua portuguesa vem praticamente do latim e do grego. Então, ictus é peixe. Se você pegar, às vezes as pessoas falam, mas por que olha aqui para mim. Por que o peixe é o símbolo do cristianismo? Aí algumas pessoas pensam, porque os apóstolos eram pescadores, porque Jesus falou, vocês serão pescadores de homens. Então tem muita coisa assim, mas não é. Por que o peixe é o símbolo do cristianismo? Por causa da palavra, ictus. Volta lá. Se eu pegar ictus, em grego, Jesus, Christos, Cristo, Theos, de Deus, Ios, Filho, Sótero, Salvador. Então, se você pegar as primeiras palavras de ictus, vai dar Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Por isso que começou o símbolo do cristianismo, o peixe, tá? Sótero. Quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano, tá? Igreja é cultura, tá vendo? Então, vamos pensar. Eles faziam um esquema, tipo um código secreto. Que nem esse peixe aqui, que está mais ou menos desenhado na areia. Vamos imaginar uma pessoa lá em Roma, que era cristão. Ele tinha dificuldade de falar que era cristão. Porque eles seriam mortos. Dependendo do imperador, eles seriam literalmente mortos. A partir daí, eles começaram a ter esse símbolo secreto, o peixe. E eles começaram a se reunir nas catacumbas, no cemitério. Eu fico imaginando uma pessoa se reunir no cemitério à noite. Por que eles se reuniam no cemitério à noite? Porque os romanos morriam de medo de cemitério. Os gentios, de uma forma geral, os pagãos, morriam de medo de cemitério. Como muitos cristãos também. Então, é lógico, vai chegar uma hora, né? Mas enquanto, deixa lá o cemitério. Mas eles se reuniam no cemitério. E como que eles faziam isto? Vamos supor que duas pessoas conversando, e uma não conhecia a outra. Aí chega uma para a outra. Como é que você puxa assunto com uma pessoa? Geralmente é sobre o tempo, né? Nossa, que bom que choveu, estava precisando, está calor, né? Está seco. Geralmente, você quer puxar assunto com alguém, fala sobre tempo. Então você começa a puxar o assunto. Aí, vamos supor que duas pessoas conversando aqui, esperando o ônibus. Naquela época não tinha ônibus. Sei lá, carruagem, a carruagem do Sarri, chegando. Vindo lá a carruagem, e conforme estavam conversando assim, uma chegava para a outra e fazia isto, ó, com a mão, desenhando ou com o pé. Essa marca. Isso era um código secreto. Se aquela pessoa do lado fosse cristão, não fosse cristão, ele ia ver aquilo, não ia entender nada, ia conversar normalmente e ir embora. Mas se ele fosse cristão, ele ia pegar o pé dele e ia fazer isto. Aí, ele se apresenta, irmão, paz do Senhor. Você é da onde? Eu sou lá da Espanha, eu estou aqui em Roma hoje. Escuta, qual igreja você vai? A nossa igreja é lá na Catacumba 84, Perpétua, quadra 5, lote 8. É uma bênção, o fogo cai lá à noite. Pode ir lá. Tem outras catacumbas por aí, mas a nossa, eu vou falar, é boa. Aí eles comunicavam.
Então, a partir daí, começou esse código secreto. E é interessante, quando eles chegavam na catacumba, tinha um peixe. Eles colocavam o peixe lá, aí as pessoas sabiam que lá era uma igreja. E foi dessa forma que a igreja começou a crescer. Cresceu de uma forma tão grande no império, que chegou um momento que um imperador chamado Constantino, ele pensou o seguinte: por que nós perseguimos os melhores cidadãos do Império Romano? São cidadãos que não roubam, que não matam, que pagam seus impostos, que trabalham, são fiéis, são pessoas boas, e nós matamos, Aí você conhece aquele ditado: se você não pode com eles, une-se ou una-se a eles. Então, a partir daí, aquilo que poderia ser a maior bênção na história da igreja, foi a pior maldição da história da igreja. Foi quando Constantino, o imperador Constantino, ele fundou Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Se você um dia for em Istambul, você vai achar uma das maiores igrejas que foram construídas na época, o ano 300 e alguma coisa, não lembro exatamente o ano, é a igreja de Santa Sofia. Ela é um patrimônio histórico e foi um marco, construída pelo imperador Constantino. Então, o que Constantino ele fez? Se converteu ao cristianismo. O que é se converter ao cristianismo? Biblicamente falando, mudar de vida. O que Constantino fez? Uma jogada política. Ele se disse cristão, mas não mudou de vida. Aí o que aconteceu com o Império Romano? O Império Romano se disse cristão, mas não mudou de vida. Então, a partir de Constantino e dos próximos imperadores, o Império Romano oficialmente se declarou cristão. Só que as pessoas continuavam adulterando. As pessoas continuavam com as orgias sexuais nas suas festas pagãs. As pessoas continuavam com as suas idolatrias. As pessoas continuavam com as suas vidas tortas. Então, a partir daí, houve um adulterar da igreja. A igreja foi literalmente adulterada. A igreja, ela foi paganizada. O paganismo entrou na igreja, a igreja ficou totalmente desvirtuada do evangelho, e ela saiu totalmente fora do evangelho. Agora, o que eu quero colocar para vocês? Preste atenção no que eu vou dizer. Tinham alguns costumes pagãos que eles adequaram ao cristianismo. Vamos dar um exemplo. O Império Romano, bem como a mitologia grega, bem como todas as religiões antigas, eram politeístas, ou seja, vários deuses. Então, você vai ver a mitologia romana, você vai ver a adoração ao deus Mercúrio, ao deus Júpiter, tem os seus deuses, como a mitologia grega também tem. Então, o que eles começaram a fazer? Não pode adorar mais esses deuses. Aí eles começaram a pegar aquelas pessoas que se destacavam na Bíblia e começaram a idolatrá-las. Aí Pedro começou a ser idolatrado. Paulo começou a ser idolatrado. Aí outras pessoas, conforme se destacavam pela sua bondade, começaram a ser idolatrados. Então as pessoas começaram a não mais orar para Deus em nome de Jesus, como estava na Bíblia, mas começaram a orar para essas pessoas, pedindo intercessão por elas. E todas as religiões do mundo sempre tinha uma mulher como aquela que era a mais bem vista, ou aquela que era mais amada, a figura materna. Na mitologia egípcia tem a Ísis,
que era a mais adorada. Na mitologia grega, depois, juntos ali com a Ásia, tem a Diana. Até o templo da deusa Diana é uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, na cidade de Éfeso. Então, as pessoas que adoravam Diana, Ísis, não pode mais adorar. Transferiram para Maria. Então, o que fizeram? Colocaram Maria como senhora. Porque a ideia de Ísis, a ideia de Diana, era esta, a ideia materna, amorosa. E aí a igreja passou para Maria toda aquela amabilidade de mulher que eles tinham com as deusas pagãs. Então, a mudança da igreja, eu quero que você preste atenção nisso, foi paulatina, foi gradativa, não foi de uma hora para outra. Este gráfico aqui tem na sua apostila. Então, aqui, 310, começou a reza pelos defuntos. Até o ano 310 não tinha isto. Aí começa o uso de velas, culto aos santos, no ano 375. Foi logo depois de Constantino. Tá? Aí você começa, 431, culto à Virgem Maria. O ano 600, está tudo na sua apostila. E outra coisa também, olha para mim aqui. Eu desafio você a pesquisar história da igreja no Google. Isso aqui que eu estou falando não é nada de igreja presbiteriana, é história da igreja, é história. Qualquer história. Então você pode ver lá sobre a Idade Média, por exemplo, ver como é que era. O que eu estou colocando aqui é história, tá? Não é doutrina de igreja presbiteriana. Eu estou colocando aqui para você hoje como que a igreja presbiteriana surgiu. Então, para mostrar como ela surgiu, eu tenho que começar a mostrar o que aconteceu com a igreja. E as pessoas falam, mas a igreja é uma só. Então, por que a igreja presbiteriana surgiu aqui? É por causa disso, esses desvios. No ano 600, Bonifácio III, que era bispo de Roma, que era a cidade mais importante do império, se declarou papa. Não existia papa até o ano 600. E aí nós começamos a ver as coisas vindo, canonização dos santos no ano 993, o ano 1004, todo padre casava-se, ou todos casavam-se. No ano de 1004, que começou o celibato sacerdotal. Então, a igreja, ela foi, com o tempo, saindo totalmente fora das Escrituras. Tem mais algumas coisas interessantes aqui que eu quero colocar para você. No ano 1200. Olha para mim. A igreja toda recebia o pão e o vinho. Mas começou a dar muito trabalho. Então colocaram o seguinte, o padre, que é o sacerdote, representante de Cristo, sabe o que significa a palavra vigário? É uma palavra grega ou latina, que significa substituto. Vicarivis, substituto. Então o padre toma o vinho e o pão, e o povo, de uma forma geral, toma a hóstia. Até o ano de 1200, todo mundo tomava o pão e o vinho. Depois do ano de 1200 começou a hóstia. Agora, o que começou a pegar de uma forma muito, muito complicada? A Idade Média é tida como a Idade das Trevas. A Idade da Ignorância. Eu quero que você preste atenção nisto. De cada 10 pessoas na Europa, 8 eram analfabetos. E a igreja rezava a missa em latim. Ninguém entendia o latim.
Então as pessoas não tinham contato com a Bíblia. E a igreja proibiu a leitura da Bíblia. Então a Bíblia que existia era só em latim. A chamada Vulgata, traduzida por São Jerônimo. Então, a partir daí, entrou uma idade chamada Idade das Trevas. As pessoas que questionavam a igreja, tinha a Santa Inquisição, eram mortas na fogueira, em praça pública. Então, o que aconteceu? A igreja se empoderou, a igreja, literalmente, ela tomou o poder. Ela mandava nos reis. Porque se os reis fossem contra o Papa fechava a igreja. Aí as pessoas criam que as crianças eram salvas se fossem batizadas. Não havia mais batismo, todas as crianças iam para o inferno. Cria que recebia Jesus pela hóstia. Não tinha mais hóstia, as pessoas não recebiam Jesus. Então, o Papa, ele praticamente, com a sua doutrina, ele praticamente dominou a Idade Média. Isto é história. Então foi desta forma que a igreja se desviou praticamente muito da Bíblia. Então não foi uma coisa de uma hora para outra, foi uma coisa paulatina, gradativa. Como que surgiu a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana surgiu na época da Reforma Protestante. A igreja presbiteriana é chamada uma igreja histórica. Ela tem mais de 500 anos de existência. Essa igreja que você está. A pregação que você ouve aqui, há 500 anos atrás, era pregada a mesma pregação. A doutrina da igreja presbiteriana está baseada desde a época da Reforma. Como surgiu a Reforma? Tudo começou com um homem chamado Martinho Lutero. Lutero, ele estava no 4º ano de direito, estava numa tempestade, ele quase morreu, e ele fez um voto com Deus: se eu viver, eu vou virar monge. E ele viveu, largou o direito, inteligentíssimo, alemão, e foi virar monge, ser padre. E lá ele teve acesso à Bíblia, ele sabia latim. E quando ele estava lendo a Bíblia, a cronologia aqui, tá? Depois vocês vão ver, ele encontrou este versículo. Eu quero que você preste atenção, no versículo Romanos 1,17. Foi esse versículo, o versículo da conversão de Lutero. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio e o fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Só que ele não via isso na igreja. Não existia fé. Existia boas obras, existia o medo, existia a ignorância. A pregação era o padre virado de costas para a igreja em latim, e essa pregação em latim, se alguns aqui são mais velhos, foi até o ano de 1964, no Concílio Vaticano II, que a igreja começou a pregar na língua de cada país. Até 1964, a igreja ainda rezava a missa em latim. Então as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E Lutero, quando começou a ler a Bíblia, ele começou a perceber: mas espera aí, está tudo errado. Nessa época, o Papa estava investindo na construção da Basílica de São Pedro de Roma. E começou a vender o perdão dos pecados. Começou a vender as indulgências. Indulgência é perdão do pecado. A pessoa tinha o perdão do pecado através da penitência. Ia lá para o sacerdote, confessava o pecado, e o sacerdote falava o seguinte: reza 10 Ave Maria, 8 Pai Nossos, e o seu pecado está perdoado. Aí as pessoas da igreja começaram a não precisar mais fazer isto, é só pagar. Lutero ficou revoltado contra isto. E teve um dia que ele falou assim: não pode.
Mas só que todas as pessoas que se levantavam contra a igreja eram mortas na fornalha, era na fogueira. A Santa Inquisição. Mas aí Lutero falou assim, eu não vou ser omisso. Dia 31 de outubro de 1517. 31 de outubro. Por que dia 31 de outubro? É o dia da Reforma Protestante. Por que dia 31 de outubro? Quem aqui é católico, ou foi católico, ou teve educação católica? Quem sabe que dia é 1º de novembro? Dia de Todos os Santos. Dia 2 de novembro, finados. São duas datas muito importantes para a Igreja Católica. Havia dia de São José, Santo, aí as pessoas falavam, mas peraí, se a gente esquecer algum santo? Não, então vamos pôr um dia lá para pegar todo mundo. Aí depois, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Dia 2, dia de finados, que era o dia que você tinha que rezar para as almas que estavam no purgatório. Só que as pessoas começaram a não precisar rezar mais, pagava. Olha, eu quero pagar para o meu tio sair lá do purgatório, minha mãe sair do purgatório. A igreja começou a receber dinheiro e dava uma carta de indulgência. Fulano de tal está livre dos pecados do purgatório, porque aqui o recibo. Irmãos, é história. É só você ver na história. Quando... Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. 2 de novembro, finados. 1º de novembro, dia de Todos os Santos. As pessoas pensavam o seguinte, porque era dia de Todos os Santos, dia 31 de outubro era dia das bruxas. Então o que as pessoas pensavam? Antes do dia de Todos os Santos, as bruxas e o mal saem para fazer maldade. Então as pessoas morriam de medo do dia das bruxas, os famosos Halloween. O que acontecia no dia 31? As igrejas lotavam. As igrejas ficavam cheias, porque as pessoas iam pedir proteção. Nesse dia 31 de outubro de 1517, Lutero colocou 95 teses, ou 95 pontos, dizendo que a salvação era pela fé, que a venda de perdão dos pecados não valia nada, que a Bíblia era de regra de fé e prática. Ele colocou 95 teses. A primeira coisa que ele pensou, serei morto. Ele foi julgado. Quando ele foi julgado, o rei da Alemanha, o Papa, quando chegaram lá, falaram para ele se retratar. E ele disse o seguinte, tudo que eu estou falando tem base na palavra de Deus. E se vocês encontrarem alguma coisa fora da palavra de Deus, eu me retrato. Mas se não, eu não me retrato. Então, o Papa disse para Lutero, então você não vai se retratar? Você vai morrer. Lutero falou o seguinte, eu hoje resolvo protestar contra a igreja. Protestar contra o Papa. Eu resolvo hoje protestar. Daí surgiu o termo igreja protestante. Foi nesse julgamento. Ele foi condenado à morte. Só que as pessoas conseguiram tirá-lo dali e fugiram com ele. E ele ficou escondido num castelo. Até tem um hino chamado Castelo Forte, é o nosso Deus. Ele escreveu nessa época. No castelo, ele ficou pensando, como que eu vou fazer para fazer a reforma da igreja? Reforma. Ele não queria outra igreja, ele queria trazer a igreja para a Bíblia. Reforma, vamos reformar a igreja. Como que eu vou fazer isso? Aí veio, eu vou traduzir a Bíblia para o alemão. Olha como Deus é. Olha como Deus é. Ele começou lá a traduzir a Bíblia para o alemão. A imprensa, a tipografia que nós temos hoje, foi inventada na Alemanha por Gutenberg. Nessa época. Não existem coincidências, existe um Deus que está
agindo na história. A primeira impressão foi um versículo bíblico, um salmo. Conforme Lutero ia traduzir na Bíblia, a imprensa ia tipografando e começou a distribuir a Bíblia para o povo em alemão. E o povo começou a ler a Bíblia. E a Alemanha abraçou e rompeu com o Papa. Nessa época surgiram outros reformadores, Calvino na França, depois na Suíça. Aí veio a igreja presbiteriana. Então, qual que é a única diferença da igreja presbiteriana da igreja católica? A igreja católica, ela é baseada na Bíblia e nas encíclicas papais, nos dogmas do Papa, nas leis papais, que foram sendo colocadas conforme a história, que vai estar lá naquele cronograma que você vai receber e você vai ver tudo. Qual que é a grande diferença? A igreja evangélica, no caso a presbiteriana, é baseada só na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra. Quer conhecer a igreja presbiteriana, conheça a Bíblia. Quer conhecer a Bíblia, você vai conhecer a igreja presbiteriana. Tudo que nós ensinamos aqui está na Bíblia. Por isso que eu falo que a pregação que eu faço aqui é a mesma de 500 anos atrás. Não mudou nada, porque a Bíblia não mudou. Não tem invenção nenhuma, porque a Bíblia não mudou. Quando eu pego a ideia de Bíblia, eu vou te falar agora por que nós adotamos a Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra grega que se chama biblos, que significa livros, biblioteca. Então vem de biblos. Por que livros? Porque ela é uma coletânea de 66 livros. Então, se você pegar, você vai ter 39 livros no Antigo Testamento, que é antes de Cristo, e 27 livros no Novo Testamento, depois de Cristo. Por que que a nossa igreja adota somente a Bíblia como regra de fé e prática? Eu quero que você preste atenção nisso aqui é importantíssimo. Ela foi escrita por cerca de 40 autores, num período aproximado de 1.600 anos. De Moisés, escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até o apóstolo João, Apocalipse. Então dá um período de 1.600 anos, de Moisés a João. Eu quero que você tente imaginar aqui, 40 autores. Moisés escreveu 5, Salomão escreveu 3, Paulo escreveu 13. Então são 40 autores, tá? Eu quero que você tente imaginar, num período de 1.600 anos, esses homens eram pastores de ovelhas, eram pescadores, eram funcionários públicos, eram reis, etc. Havia uma diferença cultural e social e intelectual muito grande entre eles, mas muito grande mesmo. Paulo era um erudito, o grego dele é finíssimo. Pedro é um pescador, João um pescador, o grego dele é um grego básico. Isaías, um erudito, o hebraico de Isaías, finíssimo. Amós, boiadeiro. Se ele vivesse nessa época, provavelmente ele vinha na peça do peão montar cavalo aqui. Boiadeiro, Amós. Havia uma diferença cultural muito grande entre eles. Intelectual, social, num período de 1.600 anos. Só que há uma coisa fantástica, há uma unidade na diversidade. Eu quero que você preste atenção em mim aqui, olha para mim. Não há contradição na Bíblia. E se nós pegarmos um período de 1.600 anos, historicamente falando, 40 autores, ia ser uma coxa de retalhos, se não fosse a intervenção de Deus e a inspiração de Deus. Então a Bíblia foi inspirada por Deus, nós acreditamos nisso. O que são as Escrituras Sagradas? São a autorrevelação de Deus. Deus se revela através das Escrituras Sagradas.
ensinam principalmente o que o homem deve crer. O que o homem deve crer? Sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Essa que é a ideia da Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, contém história. Não é um livro de biologia, as pessoas querem respostas para tudo na Bíblia. Mas a Bíblia é isso aqui. A ideia da Bíblia é Deus se revelar e Deus mostrar o que eu quero de você. Este é o objetivo da Bíblia. Tá? Então, quando eu pego que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, eu estou dizendo o seguinte: eu acredito que Deus nos deu uma regra. E aqui na igreja presbiteriana, qualquer coisa que for pregada se não estiver na Bíblia, não acredite. Não acredite. Se o pastor pregar qualquer coisa aqui que não estiver na Bíblia, não acredite. E saia da igreja. Eu estou falando isso com toda autoridade, porque eu sei que eu nunca vou pregar e nenhum dos pastores vão pregar alguma coisa aqui fora da palavra de Deus. Nunca. Nunca. Tudo que é pregado tem base bíblica. Se não tiver base bíblica, não fala. É conjectura. Então, tudo está baseado na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Homens. Às vezes eu tinha aquela ideia de que Deus escreveu a Bíblia, igual as tábuas dos 10 mandamentos, já viram naquele filme lá? Mas a Bíblia não foi escrita assim, a Bíblia foi escrita por homens mesmo. Homens. Aí você vai dizer para mim, mas se foram feitas por homens, tem falhas. Então, olha a explicação. 2 Pedro 1. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não foi o homem que idealizou. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. A palavra inspirar, tanto no hebraico como no grego, significa soprar. Pensa comigo. Imagina Davi sentado com uma pena, com um pergaminho, escrevendo um salmo. O Espírito Santo vem e faz assim, ó. Isso é inspirar. Inspirar significa literalmente soprar. Então tira toda a influência pecaminosa e começa a fazer e escrever aquilo que Deus coloca. Por isso que as profecias se cumprem, por isso que elas têm base e por isso que não tem contradição. Então, quando nós começamos a ver Atos 4, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Aí cita o Salmo. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Quem escreveu? Foi Davi. Mas o que Pedro fala aqui em Atos? O Senhor falou pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que falou através de Davi. Aí citou o Salmo. Então é o Espírito Santo que fala. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu vou dizer uma coisa para você que Lutero falava. Abra a sua Bíblia e Deus vai abrir a sua boca. Feche a sua Bíblia e Deus vai fechar a sua boca. Você quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus quer? Leia a Bíblia. Vamos lá? Inspiração, então, esse sopro, é o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, moveu e guiou os escritores sagrados para que registrassem de forma fiel e sem erros a sua divina vontade. Pronto, isso é inspiração. Toda escritura é inspirada por Deus. Todos esses textos estão na sua apostila, tá? Que você vai receber. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Para quê? Qual o objetivo? Para que você seja apto
para que você seja plenamente preparado para fazer toda a boa obra. Quando nós vemos Gênesis 1, eu só quero colocar uma coisa que é fantástica, tá? Vale a pena você prestar atenção. Primeiro versículo na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa dizendo Deus existe, a prova que Deus... Não, a Bíblia é aceita pela fé. A Bíblia já começa dizendo que Deus existe. Então, quando eu vou para a Bíblia, eu tenho que ter fé. Para eu ler a Bíblia, eu tenho que acreditar. Na certeza de que esperamos, prova de que a coisa que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não é visível. Eu vou te falar uma coisa. Você precisa ter muito mais fé para acreditar na teoria da evolução, do acaso, do que ter fé em Deus. Porque eu acredito que para a pessoa acreditar na teoria da evolução, que tudo isso que existe de forma perfeita foi feito a obra do acaso, a pessoa tem que ter muito mais fé para acreditar nessa baboseira do que acreditar que é um Deus criador que formou tudo isso. É fé. Eu acredito na Bíblia pela fé. Algumas pessoas dizem, Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí, como é que surgiu a humanidade? Sabe aquelas coisas de querer encontrar contradição na Bíblia? Gênesis 5. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, a imagem, deu o nome de Sete, outro filho. E depois que gerou Sete, Adão viveu mais 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Havia uma população enorme no mundo. Imagina, Adão viveu 930 anos. Então não havia só Caim e Abel. Então as pessoas que geralmente pegam lá alguns textos, como que vai falar que tem maçã na Palestina, que maçã só está em clima frio? Onde que na Bíblia fala que é maçã o fruto proibido? Então, por falta de conhecimento, as pessoas ficam criticando aquilo que não conhecem. Sabe? Então, Adão teve filhos e filhas. Imagina, vivendo, era outra história, outra época, outro momento, outro condicionamento físico. 930 anos, imagina. Com a saúde doida aí, vivendo tanto tempo, não tinha televisão, dava para fazer filho à vontade, uma coisa devia pegar legal. Então imagina, tá joia? E também não tinha internet, né? Aí dava para fazer filho mesmo. Tinha Facebook. Vamos lá. Eu quero só colocar uma coisa aqui de curiosidade, só para fechar. Olha aqui para mim, isso aqui é muito importante. Havia alguns humanistas, principalmente no ano de 1800 e alguma coisa, quando começou a doutrina não, é teoria. Não é ciência, viu pessoal? Ciência é quando é comprovado. A teoria é uma teoria. A teoria da evolução não é ciência, é uma teoria. Darwin. Então houve aquela coisa do centrar no homem tudo. Então houve um aumento muito grande do ateísmo nessa época. Do ateísmo. Então, algumas pessoas começaram a dizer que a Bíblia foi forjada. Que a Bíblia é um livro fictício. Que é um livro que foi manipulado. E uma das coisas que diziam é o seguinte, que o Antigo Testamento não foi escrito antes de Cristo. Foi forjado. Foi forjado. Olha só como é que Deus é. Eu fico assim, maravilhado, sabe? Com a maneira como Deus age. Em 1948, outra coisa. Um dos livros mais atacados do Antigo Testamento era Isaías. Porque Isaías, ele é profundamente profético em relação a Jesus. Muitas profecias a respeito de Isaías. Muitas profecias. Então as pessoas falavam, isso aqui não pode ser escrito antes. Isso aqui foi forjado. Eu quero que você preste atenção nisso. Em 1948, aqui em Israel, cavernas de Qumran, Mar Morto. Fica bem aqui na região do Mar Morto.
Eu quero que você acesse a internet, olha aqui para mim, depois e pesquise. Cavernas de Qumran ou Cavernas do Mar Morto, Pergaminhos do Mar Morto. Coloca o que você quiser lá que vai aparecer. Você vai ficar assombrado com isto. Assombrado. Eu tive o privilégio em 2018 ir lá. Entrei aqui. Vi. Tinha um balduíno, aqueles beduínos, aqueles homens que mexem com animais no deserto, que um animal, uma cabra, entrou numa caverna dessa, e ele pegou uma pedra para espantá-la, para trazê-la para fora, e bateu. E quando bateu, ele ouviu um jarro. E quebrou. Aí na hora que ele foi lá e viu o jarro, ele percebeu que o jarro tinha algumas coisas, que eram pergaminhos. 1948. Olha só que coisa interessante. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Olha aqui para mim, porque isso aqui vale a pena. Na época de Jesus, o judaísmo estava tão longe da essência do Antigo Testamento, tão longe, por causa dos fariseus, saduceus, da religiosidade, da hipocrisia, que algumas pessoas resolveram fazer ser monges. Eram chamados os essênios. João Batista fazia parte, tá? Vivia no deserto, nessa região aqui. O que eles ficavam fazendo lá o tempo todo? Escrevendo a Bíblia, em pergaminhos. Escrevendo a Bíblia. Jesus morreu e eles lá. No ano 70, o imperador Tito veio contra Israel, destruiu Jerusalém, e aí teve a diáspora, os judeus foram espalhados para o mundo todo. E o imperador Tito passou, na época dos essênios, nesses monges, para matar todos eles. E eles falaram o seguinte: nós vamos perder tudo. O que eles fizeram? Pegaram jarros, centenas de jarros, colocaram os pergaminhos todos nos jarros e esconderam nas cavernas. No ano 70, depois de Cristo. Ficou até o ano 1948 escondidos. Aí a pergunta que eu quero dizer para você: como que 2000 anos e não se decompôs? Essas são as cavernas de Qumran. É a região de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu. Lembra que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Lá tem muito sal. E o que o sal faz? Preserva. É a região mais seca do mundo. É a região mais seca do mundo. Chove no máximo 14 dias por ano. Pior que Barretos. Mas preste atenção. Esse sal e essa região seca fez com que os pergaminhos ficassem intactos. Olha só o Mar Morto. Esse é o Mar Morto. Este é um vaso que esses pergaminhos estavam. Esses são os pergaminhos. Este é o pergaminho. Está na Universidade de Jerusalém. Está lá, para quem quiser ver. Tá? E agora eu vou dizer uma coisa para você. Fizeram o teste do carbono 14, que é para identificar a idade das coisas. E deu antes de Cristo. Os essênios viveram cerca de 200 anos antes de Cristo. E a idade dos pergaminhos foram datadas antes de Cristo. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Acharam o livro de Isaías inteirinho. 66 capítulos. Fizeram o teste do carbono 14. Deu antes de Cristo.
Os intelectuais da época que diziam que a Bíblia foi forjada, eles ficaram emudecidos diante da ciência. Aqui está os pergaminhos do Mar Morto. Quando você for em Israel e quiser lá no Museu de Jerusalém, você pode vê-los. E se você pegar Isaías, o Senhor mesmo lhe dará o sinal. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e chamará Emanuel. Isaías 7,14. Isaías 9,1. Jesus viverá na Galileia. Nascerá em Belém, mas viverá na Galileia, Nazaré. Contudo, haverá mais escuridão. Os que estavam aflitos no passado, ele humilhou a terra de Zebulon, Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar junto ao Jordão. Lembra do grande mar, do mar de Tiberíades, onde Pedro pescava, João pescava? Lembra? É ali. O mar da Galileia. Deus se tornará homem. Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu governo está sobre os seus ombros. Ele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. José era descendente de Davi. Por que José teve que ir lá em Belém para recensear-se na época de César Augusto? Porque ele era descendente de Davi. Jesus nasceu em Belém e depois morou na Galileia. Tudo profetizado em Isaías 600 anos antes de Cristo. Isso aqui foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto. O sofrimento de Cristo foi desprezado, rejeitado, o homem de dores, experimentado, alguém como o homem se esconde, foi desprezado. Versículo 4, olha só que coisa linda. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Nós considerávamos castigado por Deus atingido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha só que coisa fantástica. José de Arimateia chegou e falou assim para Pilatos: eu quero enterrar Jesus. José de Arimateia era um homem muito rico. E Pilatos deixou. Jesus foi morto entre dois ladrões. Mas olha só o que Isaías diz. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, entre dois ladrões na cruz, mas com os ricos em sua morte. José de Arimateia, eu quero colocá-lo numa tumba nova, onde ninguém nunca foi enterrado. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Olha só a perfeição. É por isso que nós acreditamos na palavra de Deus. É por isso que nós cremos na palavra de Deus. O que você ouve aqui, você pode acreditar. Não é porque tem base científica, não. Mas é porque muda vidas, transforma vidas e nos dá uma direção correta. É esta Bíblia que eu quero convidar você para estudar semana que vem. É essa Bíblia que eu quero convidar você para nós lermos, bebermos, termos direção, entendermos. Você vai vibrar. Vai ser uma experiência muito, muito, muito abençoadora. Eu quero fazer um desafio para você. Façam das próximas, hoje é a primeira, depois tem mais 4, né? Façam uma das 4 próximas quintas, o dia mais importante da semana. Esse momento aqui. 1h10, foi esse tempo de hoje. Talvez a semana que vem dê 1 hora, 1 hora e pouquinho, mas é esse tempo aqui. Tá bom? Venha preparado para beber, para se alimentar. E uma das coisas que eu tenho comigo aqui é o privilégio de saber que Deus se revela a nós. Basta buscarmos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua vida não será mais a mesma. Você nem imagina o que te espera. Fica o convite aqui para a próxima semana. Outra coisa que eu vou deixar bem claro, eu começo às 8 em ponto.
tá? 8 em ponto eu começo com uma oração. A semana que vem já vou entrar em teologia. Novo Testamento, Antigo Testamento, diferença, isso, aquilo, outro. Se você chegar a 8 e 5, você vai perder 5 minutos de pura teologia. Então hoje foi mais história bíblica. História bíblica não, história da igreja. E hoje eu quis definir por que a nossa igreja é diferente da igreja católica. E eu quero só encerrar com essa palavra. Olha aqui para mim, eu quero encerrar com essa palavra. Quando eu saio da igreja católica e venho para uma igreja evangélica, eu não estou mudando de religião. Porque a religião continua sendo o cristianismo. Eu estou simplesmente voltando para a Bíblia. De onde a igreja nunca deveria ter saído. Eu saio de uma religião quando eu vou para o budismo, quando eu vou para o islamismo, aí é outra religião. Mas a igreja católica e a igreja evangélica não são duas religiões distintas, é a mesma religião, é o cristianismo. A única diferença, nós adotamos somente a Bíblia. E não adotamos as encíclicas papais e nem os dogmas do Papa. Então você não está mudando de igreja não, no sentido de religião. Você só está vindo para o verdadeiro cristianismo baseado na palavra de Deus. Então eu quero convidar você para vir nas próximas semanas para você ter essa base. Tá bom? Para depois você decidir. Não, tem base mesmo. Pronto. Porque a base que eu vou te dar é a Bíblia. Acreditou na Bíblia? Tranquilo. Simples assim. Deus abençoe muito a sua vida. Muito mesmo.